Então, muito obrigado, professor Hernani Mota de Lima, aqui nosso primeiro entrevistado do quadro, né, de entrevistas aqui do Projeto Educação, Geociências e Mineração. É uma honra para nós, né, começar a série de entrevistas com o senhor. Então, para começar, né, já com uma pergunta das nossas alunas, qual que é o principal desafio ambiental na exploração mineral? Nossa, você já começa apertando. Muito obrigado aí pelo convite, Flávia. É um prazer falar com vocês aí da UFMT. Eu não esqueço a minha ida aí, fui muito bem recebido. Então, é um prazer estar colaborando, participando dessa entrevista. Qual o maior desafio ambiental para a mineração? É isso? Isso. Tá vendo? Eu não sei, eu posso viajar e enrolar nessa resposta aqui um bocado. Os desafios, eu acho que eles não modificam, não. A questão ambiental sempre é muito importante, é muito cara para a mineração. É cara do ponto de vista de importante. Né? Nós causamos impacto ambiental, não há como, né? Desde a supressão da vegetação, da mudança da topografia da área onde se abre a mina, no impacto da água, se não controlado, é claro, geração de poeira, geração de ruído, geração de vibração, ou seja, depende de cada caso onde um impacto ou outro vai ser mais preponderante, vai realçar mais do que um outro. Então, são todos desafios. É claro que a indústria da mineração, hoje em dia, ela trabalha de forma muito efetiva nesse controle dos impactos ambientais, na sua grande maioria. Existem problemas pontuais de indústria para indústria, ou de empresa para empresa, ou de mina para mina. E existem acidentes ou tragédias ambientais que ocorrem, como ocorreu a de Fundão e de Brumadinho. Aí está fora, eu coloco isso como um ponto fora da curva. De um modo geral, é a mineração, sim, com esses diversos impactos que ela causa e como ela pode mitigar. E eu acho que hoje elas dispõem de tecnologia, nós dispomos, né, nós da mineração, dispomos de tecnologia e pessoal adequado para minimizar esses impactos. Para mim, o maior desafio é ainda nós podemos conversar com a sociedade, onde ela nos vai enxergar como um parceiro nessa questão ambiental e não como o agente causador do impacto ambiental. Eu acho que nós, enquanto da mineração, nós precisamos evoluir nisso aí, de forma a ser mais que a sociedade possa acreditar na gente, que, de modo geral, ela sempre desconfia. Ela nos tem como vilão, mas isso é porque nós somos culpados disso, ainda não sabemos conversar diretamente com a sociedade. A gente tem que trabalhar mais nessa parte de comunicação, né, com a sociedade, trazer eles mais pro dia a dia nosso para saber, né, como que funciona, né, e a nossa responsabilidade. E ser mais proativo. Eu acho que a gente ainda é muito reativo. Então, essa é a grande dificuldade. Quando a lei passou a exigir o plano de fechamento de mina nos projetos de mineração, fale um pouco sobre o histórico. Então, elas viram, né, suas publicações a respeito, né, de fechamento de mina, né, então, suas pesquisas, aí elas ficaram curiosas. A ANM,
Bem, quando ainda era DNPM, quando ainda era Departamento Nacional da Produção Mineral, em 2001, eles soltaram duas normas regulamentadoras da mineração que tratavam diretamente sobre o fechamento e a desativação de fechamento de mina e fechamento temporário de mina. São duas NRM, acho que 20 ou 21, eu nunca me lembro desse número. 2001 foi lançado isso aí, mas até então o DNPM ele só agia na cobrança de um plano de fechamento para um processo de abertura de uma nova mina. Então, quando a empresa estava abrindo a mina, além do EIA-RIMA que ela tinha que submeter ou ter sido aprovado no órgão ambiental, junto ao DNPM, tinha que apresentar, junto ao plano, junto ao plano de aproveitamento econômico, o plano de fechamento. Que era um plano simplesmente para cartorial, ou seja, você tinha que mandar um plano. Esse plano sequer ele chegava a ser analisado a fundo. Era só para compor o elenco de itens que deveria ter sido apresentado, ou para cumprir uma legislação, um requerimento legal. Bem, agora a ANM está passando por uma nova reforma ou alteração que eles esperam embutir o plano de fechamento de fato como uma exigência e a ser seguido. Mas eu tenho muitas críticas à ANM, até que ponto ela deve atuar nisso. O plano de fechamento tem muito de questão ambiental, e a ANM ainda falta pessoal para ela, falta qualificação do pessoal. Além de faltar pessoal, falta qualificação do pessoal que tem para essa questão ambiental. E até que ponto isso aí não conflita com uma agência ambiental? Então é um ponto meio nebuloso. Eu tenho um pé atrás com relação à ANM trabalhar nesse ponto aí da questão ambiental do fechamento de mina. É claro que a questão de exaustão de recurso, o fechamento temporário de uma mina, por quanto tempo ele deve se estender, atualmente não tem um controle disso. Tem aí processos minerários que estão com fechamento temporário há mais de 25 anos, ou há mais de 30 anos, certamente. É ridículo, a mina está lá fechada, as empresas, de certo modo, mantêm um monitoramento, uma manutenção ambiental ali razoável, mas essa mina não está fechada e sequer está operando. Eu não vejo sentido nisso, tem alguma coisa errada, né? Ou se reabre a mina, ou de fato fecha a mina. Eu vi o termo, acho que é suspensão de. Suspensão temporária. Que tem o fechamento e a suspensão temporária. Então, em ambos seria para ter, né, em ambos necessita um plano adequado, né? Um plano de fechamento, mas até então um simples protocolo de um plano é suficiente para atender a legislação. Não tem critério para se analisar se o plano é efetivo ou não, quanto custa isso aí. Né? Isso foi realizado, né? A empresa não arcar com isso, quem faz. Falta muito se avançar ainda, para se avançar. Complicado, né? Tem as secretarias estaduais também, né, de meio ambiente, né, que controlam, né? Não sei se aí chama SEMA também, aí aqui tem a SEMA. Não, aqui é FEAM, é Fundação Estadual do Meio Ambiente. A fundação inclui um plano de fechamento, acompanha, tem critérios sobre isso, de certo modo, mais avançado do que a própria ANM.
Sim, aqui também tem. Eu acho que eles precisam trabalhar junto, ou seja, o que é ambiental, de fato, naquele plano, a ANM teria que consultar o órgão ambiental e se está de acordo ou não e dar o parecer, né, e a questão mais de recurso, de reserva, a ANM trabalhar. É, Como é feito o plano de fechamento de uma mina, né? Bem, eu estava dizendo que ele é baseado no plano de exaustão da mina. Está aí no plano de aproveitamento econômico que nós temos que fazer quando da solicitação do alvará de lavra. Hoje, é assim. Do ponto de vista da empresa, esse, esse plano, mais o banco de dados ambientais, é que vai, o plano de aproveitamento econômico, mais o plano, mais o EIA, que vai fornecer os dados para a preparação desse plano de fechamento. É um plano, em princípio, para uma mina de uma vida útil longa, 15, 20 anos ou mais, é um plano bastante conceitual, que vai ser atualizado à medida que vai se gerando mais conhecimento sobre a cava e essa mina vai ficando mais próxima ao seu fechamento. As minas que eu conheço aqui da Vale, onde tem uma gestão, tem uma diretoria de fechamento de mina, ela tem preparado planos de fechamento final quando uma mina tem uma expectativa aí de mais 5 a 2 anos para o fechamento dela. Aí sim eles preparam o plano final. Mas, ao mesmo tempo, você tem eles têm, no caso da Vale, nessa diretoria e na gerência de fechamento de mina, equipes que estão trabalhando com fechamento de unidades da mina. Por exemplo, uma pilha de estéreo que já está acabada, ela é reabilitada ou recuperada, suaviza o ângulo de talude dela, implanta-se os sistemas de drenagem superficial, revegeta e um programa de manutenção e monitoramento até o fechamento final. Isso é feito para agora, né, tem uma exigência para fechamento das barragens de rejeito, de alteamento de montante. Então, só aqui em Minas Gerais são 40 barragens que vão ter que ser fechadas. Só em Ouro Preto são 10 barragens de alteamento de montante. São barragens de grande porte, então, e não é um fechamento de curto prazo, vai se levar aí algumas delas mais de 10 anos de execução do fechamento. Então, o planejamento envolve isso aí, né? Essa etapa do dia a dia, que é o fechamento de uma unidade específica de uma mina de grande porte. Como eu dei o exemplo da pilha de estéreo. Uma mina em cava, né, o grosso mesmo ele vai ser feito quando chegar na cava final. Você não tem muito como fazer intervenção, recuperação em determinadas áreas que vão sofrer um retrabalho depois. Senão vai perder o trabalho, né? Isso não adianta. Discute-se muito essa questão o fechamento deve ser progressivo, a recuperação deve ser concomitantemente com a lavra. Isso aí é mais do papel, é mais discurso, porque depende do médio de lavra. Quando é em cava, aí uma lavra em tiras, isso aí dá para se fazer esse fechamento, dá para se fazer, não tem como fazer, é viável, é execuível e assim é feito. Mas numa mina em cava de grande porte. Se você acha importante a elaboração de um projeto da utilização do espaço para a população local. O plano de fechamento ele tem que casar, ele precisa ser casado com o plano de uso futuro. Né? Aquela área ali, pós-mina, vai ser para quê?
para um turismo, por exemplo, para a preservação da história da mineração, para um parque ecológico, né? Depende desse uso futuro que eu vou implementar algumas medidas de fechamento diferentes, né? Ou seja, mais vinculadas ao uso futuro. Então, é necessário, né? E nesse caso, se você tem uma comunidade vizinha, né, o que recomenda a boa prática é que a comunidade seja envolvida nessa discussão. Tem uma área futura que eu tenho uma área que eu vou recuperar e o que a comunidade espera daquilo? Um novo Uhum. desenvolvimento comercial ali para aquela área ou se não uma área de preservação? Eu estou aqui agora falando com vocês e em frente à minha casa, aqui, 500 metros, era uma antiga área de disposição de lama da antiga Alcan, aqui em Ouro Preto, uma lama do processo Baia, né, da fabricação de bauxita, não, de alumina, a partir da bauxita, e era uma barragem de lama que estava abandonada, entre aspas, ela era monitorada e tudo mais, mas abandonada. A gente tinha mato formado, vegetação cresceu, mas era uma área abandonada. São 11 hectares, não é uma área pequena. E agora a que substituiu a Alcan, que é Novelis agora, tá recuperando essa área. Então tá fazendo um trabalho de recuperação, é equipamento o dia inteiro. A gente tem tido um pouco de poeira, mas eles têm caminhão-pipa e tudo lá trabalhando. E eles estão fazendo, retiraram toda a vegetação rasteira que tinha, depositaram isso aí de forma separada, né? O material que vai ser usado depois para revegetação. E foram até a camada de lama, é uma lama ou um rejeito de pH à época. O pH era 12, 13, era bastante básico. Muita soda cáustica no processo Baia. Enfim, hoje não é mais, hoje tá tudo neutralizado. O próprio tempo, né, ao longo aí de, se eu não me engano, tem 30 anos, 85, já tem mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos que está abandonado, que não se lança mais rejeito lá. E, ao mesmo tempo, eles já têm um projeto de uso futuro aqui que foi discutido com a comunidade aqui do bairro e a gente quer que essa área seja transformada num parque para caminhada e tudo. Então, todo o projeto de recuperação que envolve, eles estão encapsulando essa lama, então foi colocada uma camada de solo, foram feitos 3 ou 4 platôs, uma camada de solo, não, de argila, depois uma manta, um PAD de alta densidade, depois outra camada de 1 metro de solo em cima, depois uma camada de meio metro de solo vegetal, e aí sim que vai ser revegetado e transformado numa praça, local para caminhada, ter quadra de futebol. Já tem um projeto, um desenho de como vai ser o uso futuro. Mas isso foi todo discutido aí ao longo de, acho que tem uns 5 anos que eles já vêm discutindo com a comunidade. Mesmo assim, depois disso tudo, alguns membros da comunidade aqui, mais próximos à entrada principal dessa futura praça, se mostraram contrários. Eles acham que vai ter movimentação de gente, vai ter gente parando o carro na rua ali, a rua é muito tranquila. Trabalhar com a comunidade não é fácil.
né? Você tem gregos e troianos ali. Então, para para ter essa aceitação, é muito difícil. Então, agora, assim que eles terminarem essa primeira fase, que é a recuperação da área, cobertura, isolamento, encapsulamento, drenagem, que está previsto para novembro agora, aí eles vão chamar a comunidade, nós vamos reunir de novo, vai ter uma audiência pública para definir se vai ser mesmo a praça ou não. E aí eles vão doar isso aí para a comunidade. A bem da verdade, era terra pública. A prefeitura cedeu a Novelis para criar essa barragem. Então agora eles querem devolver para a prefeitura. E aí a gente quer que seja na forma de uma praça. Mas quem vai tomar conta da praça é a prefeitura. Então nós precisamos, a própria Novelis, que é um, um documento da prefeitura que está aceitando aquilo ali e que a responsabilidade futura pela área seja da prefeitura. Então, é uma coisa complicada, mas é preciso conversar e é preciso que essa responsabilidade social da empresa Esse, seja muito clara e bem definida para ela apresentar essa discussão e levar essa discussão junto à comunidade. essa pergunta aqui, eu acho que seria até mais interessante você falar assim, qual que é a importância, né, da pesquisa ou da universidade para o desenvolvimento, né, da mineração, né? Por exemplo, vocês têm programa de mestrado, doutorado, né? Por que isso é importante, né, diante desse momento que a gente está, né, de desvalorização, né, É, essa, das universidades? eu gosto muito de uma pergunta desse tipo, né, para que a gente tenha oportunidade de falar sobre a importância da universidade pública, da universidade federal. Né? Essa pandemia, uma da, essa pandemia é um grande problema para nós e para o mundo todo, né? Mas ela chamou a atenção da importância da universidade, da importância da pesquisa e tudo mais. Então, mesmo a gente estando com as atividades suspensas, não todas, é claro, mas a atividade aula presencial suspensa, o mundo passou a ver, o mundo, e principalmente o Brasil, que está um descrédito à educação tamanha, né, tanto do ponto de vista governamental, como para as pessoas que também apoiaram esse governo, é, é, que eles estão vendo agora que a pesquisa ela é uma parte fundamental para a qualidade de vida de uma sociedade, para o desenvolvimento de um povo, de um país, de uma nação. Do ponto de vista da engenharia de Minas, a participação da universidade ou de um curso de engenharia de Minas para o desenvolvimento da mineração como um todo, ela é fundamental. E, felizmente, as empresas de mineração, elas enxergam muito bem isso. Bem, eu posso falar que, felizmente, mais as grandes empresas. Ainda as pequenas, pequena, quando eu falo, são empresas familiares, onde aquela pessoa abriu uma pedreira, ganhou dinheiro com aquilo, faz tudo errado, mas não aceita que um profissional chegue lá e fale: olha, eu posso melhorar para você e trazer resultados positivos. Quem é você que saiu de um banco, de uma universidade, para falar que pode melhorar isso aqui, sendo que eu trabalho aqui há 40 anos e eu construí o meu império dessa forma? É uma visão muito retrógrada, mas que a gente precisa aprender a trabalhar também, né? Com essas pessoas para mostrar a importância da mineração. Aí os trabalhos de extensão são muito importantes, né? E é claro que o trabalho de pesquisa também. Aqui nós tem
em Ouro Preto, tem um Instituto Tecnológico Vale, que onde a gente desenvolve uma série de projetos junto com a Vale. Então, a Vale tem financiado pesquisas, não só na mineração, mas no conjunto dela toda, né? Ou não só da engenharia de Minas, mas em projetos como de automação, robótica, né? Para, por exemplo, caminhões fora de estrada, como é que chama? Fugiu a palavra aqui agora, autônomo, né? Autônomos. Isso aí para aumentar a produtividade, reduzir risco de acidente. Por outro lado, gera desemprego também. Então, nós precisamos de qualificação desse profissional antes motorista para que ele exerça uma outra atividade ali dentro, por exemplo, controlando vários caminhões autônomos. Então, precisa de treinamento e tudo. Mas eu acho que isso é um avanço da mineração, né, que a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que eu posso dar alguns exemplos aqui para responder melhor essa sua pergunta. Há há um, há um tempo atrás, já tem uns 4 anos, 5 anos atrás, eu fui procurado por um amigo aqui da Vale por causa de cavidades naturais em formações ferríferas. Umas pequenas cavernas, são cavernas pequenas, já tem umas grandes lá em Carajás, mas aqui no quadrilátero não são cavidades tão grandes assim como uma cavidade em região cárstica, mas passaram a ter importância do ponto de vista de estudos, os espeleotemas que lá tem, os troglóbios, sei lá, eu chamo insetos, mas é ignorância minha. Parece uma aranha e uns são a fauna. é a fauna de lá. E outro dia a gente estava até comentando sobre a importância dessas cavidades, junto com alguns biólogos e do ICMBio e tudo, e eles tinham qualificado uma dessas cavidades como uma cavidade de alta relevância. Eu entrei nela e eu só vi uma pererequinha lá dentro, um sapinho pequeno. Eu falei, mas por causa desse sapinho? Ele falou, não, não, por causa dos troglóbios que estão aqui. E eu estava querendo ver os troglóbios, mas eu não vi, eles não eram visíveis. Eu falei, mas que importância tem esses bichos? Eu estava provocando a discussão. Né? Aí um falou, mas quem sabe que a cura do câncer está em um desses troglóbios? Pronto, você já acabou com os meus contra-argumentos aqui, eu não tenho mais nada que falar, né? Ignorância minha. Bem, mas o que aconteceu do ponto de vista de mineração com relação a essas cavidades? Elas passaram a ser protegidas, e quando você tem uma cavidade que é de máxima relevância, ela não pode ser suprimida. Então, aquele desenho de cava que eu tinha, que ali comportava a supressão de alguma dessas cavidades, eu tive que reduzir o tamanho da minha cava. Isso implica que eu estou reduzindo o minério. A lei diz que, se ela é de máxima relevância, ela não pode ser suprimida, e você tem que preservar um raio a partir da O projeção entorno, né? dela de 250 metros. Isso aí dá uma área de 20 hectares. É uma senhora reserva mineral que você deixa de lavrar. Mas será que precisa preservar 250 metros mesmo? Então, a conversa desse meu amigo lá da Vale, que é da gerência de geoespeleologia, era que eles tinham que suprimir algumas cavidades, que eram as cavidades de alta relevância, média relevância e baixa, e que o IBAMA passou a exigir deles que eles patrocinassem pesquisas. E também para questionar se esses 250 metros, que foi criado de uma forma mais arbitrária da legislação, se eles eram corretos mesmo.
Ou se não deveria ser 300 metros ao invés de 250 ou 400, 500, ou se poderia ser menos, beneficiando a atividade de mineração. E aí nós criamos um projeto e hoje eu tenho estudado cavidade natural em canga, e nós fizemos vários, já teve várias dissertações, já teve uma tese de doutorado, aonde a gente vê o impacto geotécnico de uma atividade de lavra, por exemplo, o desmonte de rocha, qual o impacto numa cavidade, se ela está, instalamos sensores, monitoramos essa cavidade 24 horas por dia, e para ver se com desmonte, com um caminhão trafegando, além dos 250 metros, qual o impacto que tinha, cavidade que poderia ser suprimida, monitoramos também, fomos reduzindo esse raio usando explosivo, uma operação mineira própria, e para ver o nível de impacto para se trabalhar com relação a esse raio. E chegamos até agora, para mim é o máximo dessa pesquisa, aonde a Vale já comprou lá para Carajás 4 mineradores contínuos para substituir a operação com desmonte, com explosivo, escavadeira e caminhão, para uma operação de minerador contínuo e caminhão. O minerador contínuo não vai ter produtividade, porque o minério é muito abrasivo, é muito duro. Os estudos estão mostrando que não. Então, a gente já está trabalhando também em tipo de bit que deve compor esse minerador contínuo, um novo bit para que ele aumente essa produtividade. E também a gente, hoje nós já estamos trazendo um resultado bastante positivo para a Vale, que reduzimos nesses casos, já provamos ao IBAMA que dá para reduzir o raio em determinadas cavidades a menos de 250 metros. Isso aí você ganha reserva, tem alguns milhões de dólares aí que se recupera. Estamos garantindo a preservação da cavidade, ou seja, estamos garantindo que não vai ter impacto irreversível na cavidade. Então, tem um viés ambiental considerável e, ao mesmo tempo, aumentando a vida útil da mina, aumentando a produção dela e tudo mais. Então, são pesquisas que são feitas na universidade. Uma empresa, a Vale, se fosse fazer isso ela ali em loco, ou contratar uma empresa de consultoria, ela não chegaria na profundidade dos estudos que numa universidade é realizado. São estudos de longo prazo, com pessoal treinado, qualificado para se fazer isso. Então, a gente já está aí com 5 anos de projeto, e é onde os resultados estão aparecendo agora de forma bastante satisfatória. Eu fiz um relatório outro dia para a Vale, apresentei esses dados. Nós já temos aí 10 dissertações de mestrado, uma de doutorado, vários artigos publicados. Então, hoje a Vale já tem mais. A Vale ou Gerdau, a Anglo América, todas elas estão usando esses dados, né, para aplicar nas cavidades que ela tem que cada empresa dessa tem nas suas minas. Então, isso é muito positivo. Mas eu tenho que te confessar que no começo, quando surgiu isso aí, nós tentamos trabalhar com Gerdau, e Gerdau não quis falar, não, a gente não tem cavidade aqui. Claro que tinha, a gente sabia que tinha. Né? Parece que não falar do problema, eu estou solucionando o problema. Mas aí a Vale veio trabalhar com a gente, mas não por querer da Vale. Isso graças ao IBAMA, graças a um outro órgão federal que falou, não, vocês estão suprimindo cavidade, vocês vão ter que compensar bancando estudos para isso.
Hoje a Vale, eu tenho certeza que ela assim enxerga que está sendo bastante positivo para ela, porque ela teve ganhos, eu tenho esses dados, o pessoal me passa, ganhos muito substanciais do ponto de vista econômico. E é uma universidade federal, né? Nós estamos realizando esse estudo. Quanto custou para a Vale isso aí? Bolsas de mestrado, auxílio para publicação, auxílio para participação em congresso. Eu, como coordenador, nunca ganhei um tostão, e eu tenho o maior orgulho disso. Né? Nunca recebi um tostão da Vale para isso. Então, eu consigo chegar na Vale e discutir de nariz em pé, ou nariz em pé não, de cabeça erguida. Nariz em pé é muita presunção, né? De cabeça erguida. Né? Vocês não estão me comprando, eu estou fazendo um estudo, eu quero recursos para estudar isso aqui, e você está tendo um resultado positivo. Eu, enquanto pessoa, não recebi um tostão. Isso ele está fazendo porque a universidade é pública. Uhum. Então, isso é muito importante a gente mostrar, né? Porque é uma universidade pública, uma universidade federal, é importante que ela desenvolve pesquisas, né? Eu tenho que brigar com o governo federal por um salário melhor para nós todos. Né? E eu quero que uma empresa de mineração reconheça isso. Falar, olha, ele é funcionário público e ele é fundamental para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da mineração. Por isso, a gente deve ser prestigiado, a ciência deve ser prestigiada, a educação, a universidade, sim. Realmente falta o prestígio, né? A valorização, né, da profissão. Essas empresas que agora, né, estão, quer dizer, a Vale, né, principalmente, ela conseguiu, então, reduzir o raio de algumas Capitais. E com o minerador contínuo lá em Carajás. Mas ainda está em estudo, não houve mudança na lei, mas o ICMBio já permitiu que algumas cavidades que estão sendo monitoradas, então, tem câmeras lá dentro, o pessoal monitora daqui da mina de Águas Claras, onde é o centro, eles monitoram cavidades lá em Carajás, lá em Carajás e em S11D, o tempo todo filmando ali, ó, e ver se está caindo um cisquinho, está caindo um bloco de rocha, se teve um ponte, o nível de vibração, você tem sismógrafos lá dentro. E nós temos acesso a esses dados. Então, esses dados, assim que chega lá, eles repassam diretamente para a gente continuar estudando aqui. Né, as possibilidades, né, para quem quer seguir a carreira acadêmica, né, digamos, né, a pessoa forma em engenharia de Minas, que áreas são, assim, as que você pensa que sejam as mais necessárias no momento, né, porque sempre tem, né, aquela área que já formou muita gente e tem as mais raras, né? Tem alguma, assim, dentro da engenharia de Minas? Eu acho que isso aí é uma questão. Eu acho que você precisa ser bem informado. Que área. Hoje, se você for geotécnico, você vale ouro. Aquele que trabalha com geotecnia, seja ele da engenharia civil, da geologia, da mineração, ele vale ouro. Toda hora tem aí um emprego aparecendo e quer que seja geotécnico. Tem formação em geotecnia. Por causa das barragens, principalmente, também os taludes de cava, mina subterrânea também está tendo uma demanda de geotécnico grande. Obras, né? Obras, mas é o momento, né? É o momento. Barragens que procurou de gente com formação geotécnica não está escrito. Era colega aqui mudando de emprego o tempo todo, porque está tendo um canibalismo, né? Falta gente no mercado e aí vai lá naquela outra empresa e contrata a pessoa por um salário melhor, um cargo melhor.
Hoje é geotecnia. Se alguém tiver aí, faz em geotecnia. Né? Mas amanhã, sei lá, geoestatística é muito valorizado, aquele que sabe trabalhar com geoestatística ainda é bem procurado. Planejamento de mina, mas é o pessoal da área de tratamento, lá, moagem, flotação. Não tem, não tem, não tem, são todas. Inúmeras possibilidades, né? É. Eu gosto muito dessa formação generalista. Eu acho que você tem que saber um pouquinho de tudo para você saber conversar. Eu acho que o primeiro é saber conversar sobre determinado assunto. Né? Então, você não pode sair de um curso de engenharia de minas e falar, eu não sei falar sobre tratamento de minérios e sobre explotação. Não é como, você fez. Você pode não gostar, mas você precisa falar. Porque aparece uma oportunidade de emprego nessa área. Então, você tem que mostrar para aquele que está contratando que você entende, que você tem gana de aprender mais e que vai trabalhar. Competente. Eu acho que é isso. Mas até dentro da universidade, a questão da mineração é muito complicada. Eu acho que vocês devem ter o mesmo problema aí na UFMT, que é uma universidade maior do que a nossa aqui. Mas depois dessas barragens, o que nós apanhamos, nós, enquanto Departamento de Engenharia de Minas ou de Mineração, o que nós apanhamos dos nossos colegas da engenharia ambiental, geológica também, e aí, sem falar do pessoal da biologia, filosofia. Eu costumava fazer uns debates com o pessoal de introdução à engenharia de Minas, junto com o pessoal de filosofia. Eu chamava, combinava com um colega lá da filosofia, vamos juntar esse grupo aí, vamos discutir a questão da mineração, a questão da vida. Vocês propõem o tema aí. Gente, o pau quebrava. E infelizmente, nós da engenharia, nós temos pouca leitura e pouca discussão de sociologia, antropologia, filosofia, e aí falta argumentos para conversar com esse povo. O que eu falo aqui para o pessoal, eu não sei se vocês têm aí disciplinas eletivas no curso, como é que é, se é livre, se são livres essas disciplinas eletivas ou se são disciplinas eletivas do próprio curso, aquelas extras que são oferecidas aí. São do próprio Tem do curso e pode fazer fora também, em qualquer outro curso. Eu vivo recomendando aqui para o pessoal da Minas para fazer uma de filosofia, para fazer uma disciplina lá na artes cênicas. Tem umas lá de postura de voz para o pessoal que faz teatro, né? Postura para você falar perante o público, né? Então, o pessoal de artes faz essas coisas, tem umas disciplinas desse tipo. Agora, do modo geral, enquanto profissional da mineração, você precisa convencer a comunidade. Eu estou abrindo uma mina aqui, que vai, voltando à primeira pergunta, que vai causar impactos, e como que eu vou convencer a comunidade que eu vou agir de forma tal para minimizar aqueles impactos, que eles não vão, eu não vou externalizar aqueles impactos, eles vão ficar contidos à área lá da mina. Se eu não tiver um discurso, uma formação mais social, mais de antropologia, sociologia, sei lá, filosofia. Eu tenho lido só isso hoje, coisa de filosofia, antropologia, para ver se eu consigo conversar melhor com esse povo, que nós apanhamos demais aqui, demais. A gente perde, né, com o pessoal da Humanas, que a gente não tem tantos argumentos, né, assim. De leitura, eles leem mais que a gente. A gente ainda é muito cartesiano. Né? Claro, é bom ser cartesiano para certas coisas, né? Mas se a gente não ampliar o nosso horizonte, a gente apanha demais, porque nós somos uma história. Né?
A gente tem que treinar, né? Sair do nosso quadrado, né? É preciso. Pode me chamar aí, que agora que nós descobrimos esse negócio remoto também, né? A gente não usava essa ferramenta, eu acho que tem uma forma agora da gente entrosar melhor os nossos cursos, né? Como que a gente tem contato com vocês se a gente não vai aí ou vocês não vão aqui? Hoje nós temos esse recurso remoto, né? Uhum. Usar e abusar disso. Fique à vontade. Aproximar, né, os cursos, né, as universidades. Tá certo. Então é isso. Obrigada. Então a gente vai. Tchau para vocês. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.